Quando a gente se juntou e começou a conversar para entender a escolha dos filmes, a gente criou um mapa mental num site que chama Miro. Daí a gente colocou algumas palavras, tipo cor, direção de arte, figurino, geometria, e a partir disso a gente foi puxando e pesquisando filmes que isso era mais marcante. Quando a Marina me convidou, que ela tinha já... a Marina que estuda bastante cinema e eu que sou designer, né? Acho que a gente queria investigar um pouco o que significa o design dentro do cinema, porque eu acho que às vezes a gente acredita que tem uma leitura mais óbvia do que é o papel, que às vezes é fazer o cartaz, por exemplo, às vezes é a própria direção de arte do filme, né? Mas aqui a gente queria mostrar como que o design está envolvido em muitas outras escolhas, até pela relação da fotografia, né? A própria fotografia já é algo muito embasado no design também, então no jeito das composições, nas hierarquias dos elementos, né, na cena. Então a gente foi meio que pensando no que a gente achava que era muito importante no filme do design. Aí, por exemplo, a cor. Aí Suspiria foi um filme que a gente escolheu muito baseado nos cromas, assim. Então é um filme que tem muito uma conversa de tons. Então aí esse foi a motivação de Suspiria. Aí a gente pensou no Wes Anderson, porque o Wes Anderson ele já tem todos os frames dele parecem muito composições, parecem cartazes prontos assim. Então aí a gente pegou ele mais por essa lógica de composição mesmo. E outro elemento interessante do Wes Anderson é que ele tem muito design gráfico aplicado em cena. E é uma disciplina muito específica do design no filme, que é aquela pessoa que fica pensando, por exemplo, a gente está em 1980, então o outdoor vai ter essa imagem. Então o Wes Anderson tem muito cuidado com isso. E tem uma designer que trabalha com ele, que é a Annie Atkins, que ela é bem especializada nisso. Então ela faz, por exemplo, a embalagem de fósforo que vai aparecer na cena. E ela trabalha com vários outros diretores, mas é um jeito também de ver o design, como ele fica nesses pequenos detalhes. E aí o outro que a gente escolheu é o Jodorowsky, também pelas supercomposições, que ele tem as lógicas de textura que ele traz nos cenários, também os enquadramentos, ele também tem um pouco a questão da simetria, da cor. E não tem uma ordem, mas acontece que esses filmes eles acabam meio que se citando entre si. O Wes Anderson é um cara que estudou muito Jodorowsky também, e o filme que a gente vai ver semana que vem, que é o último da mostra, não percam, que é o Black King, ele também tem muitas referências de Jodorowsky em algumas cenas. Então, bom, Black King também tem várias referências, acho que é muito... Também entender design como essa coisa que mimetiza épocas, mimetiza... enfim, a arte sempre se cita, né? Eu conheci o Dario na faculdade com Suspiria. E pra mim foi tipo... se abriu, assim. E... eu amo terror. Eu também amo e odeio. Eu não gosto, mas assim, quando eu tô assistindo essa coisa que me tira, assim, do lugar, eu gosto. E eu acho que também trazer o Dario, trazer um filme de terror, a gente conversou um pouco sobre... fugir do cult, esses filmes mais... Não sei, eu não considero, pelo menos eu não considero esse filme um filme difícil de ver, aqueles takes compridos, aquelas coisas. Dario talvez um pouco. Não é, né? Foge, né? Era a intenção nossa. Não ser uma mostra cult. Tipo, trazer Beyoncé, que, sei lá, parceria com a Disney. Sabe, fugir um pouco disso. Quando a gente começou a conversar, pra mim, não sei, acho que até pra mim que estudei cinema, se confunde muito essas funções visuais. Então, um diretor de arte ele pode ser um figurinista, ele pode ser um designer. Então, essa minha ideia de trazer a Fê foi para tentar entender isso de uma forma conceitual, assim, do papel do designer mesmo, assim. Eu acho que foi isso que a gente tentou trazer. E a Beyoncé chega, assim, bem, assim, direção de arte, figurino. Ela chega chegando, né? Maravilhosa. E também que a gente, fazendo esse estudo de filmes baseado nessas palavras, que foi a forma que a gente chegou para achar esses filmes, a gente veio que, porra, só tem homem branco, né? Demorou um pouco para perceber isso. Porque acho que a gente estava muito focado nessa coisa das palavras e de tentar achar os elementos tais. E daí a Beyoncé também chega para quebrar um pouco isso. Como que é também fazer uma
uma direção de arte nesse nível quando você não tem tanto orçamento, né? Porque eu acho que tecnicamente, acho que todos esses filmes que a gente viu, eles... É isso, tem muita grana, então é mais fácil de alcançar certos padrões, né? Mas como será que dá para reproduzir isso? A gente trabalhou com colagem hoje, por exemplo, que é uma linguagem que você consegue fazer com menos recurso, assim. Não é uma referência direta com filme, mas assim, como que a gente conseguiria fazer um filme com esse nível de direção de arte? Enfim, foi uma boa provocação, né? Que filme que você pensaria que é tipo mais... por exemplo, os filmes da Helena Inês. Tem uma super direção de arte. A Marina comentou isso, de que a gente não queria que os filmes fossem muito cults. É que eu acho que é já também entender que a lógica do design é fazer com que as coisas sejam mais acessíveis e mais de fácil assimilação, que sejam mais comuns, assim, mais populares, de certa forma. E se aí a gente pensa... se a gente trouxesse filmes muito cultos, também significaria que esses códigos são muito nichados, assim, sabe? Então a gente quer mostrar como esses símbolos conseguem estar em muitas coisas de diferentes linguagens e como é pop também. A Marina falou das diferentes disciplinas do design. Eu acho que o design ele é muitas vezes uma mentalidade, não um cargo, assim. Então, por exemplo, o figurinista é o designer e tem uma pessoa que projeta e que testa é uma designer. Então, eu acho que também no cinema acaba sendo muitas disciplinas. Por exemplo, a própria direção a gente pode ver de um olhar do ponto de vista do design, assim. No inglês, a gente tem a palavra design para projetar e não o draw para desenhar. No espanhol, a gente tem dibujar, que é desenhar, e desenhar, que é o projetar. Então, acho que quando a gente pensa no design dessa lógica, para de ser uma coisa só superficialmente visual e a gente pensa nessa maneira de ver as coisas, né? De como estruturar algo, projetar, enfim, contar uma história. A própria produção acaba sendo um papel de design também. Obrigado, foi um prazer, Edith. A gente ama vocês. Vamos finalizar.